Vou começar esse vídeo aqui te fazendo uma pergunta, né, em relação a quais nomes você quer ver, né? Quais nomes da alta cúpula você quer ver nesta delação premiada de Daniel Vorcaro, pessoal. Eu te faço essa pergunta justamente porque agora, né, esse prazo que o André Mendonça deu diminuiu. Antes era 90 dias, agora é 45. E a defesa de Daniel Vorcaro criou ali, né, uma força-tarefa justamente para aumentar, né, os trabalhos em relação a isso e conseguir entregar no prazo dado por André Mendonça. Este prazo, né, prazo esse realmente foi tão apertado assim, para evitar qualquer tipo de intromissão, qualquer tipo de erro, né, qualquer tipo de algo, né, uma manutenção errônea, né, que alguém queira fazer, ok, em relação a este caso e essa delação premiada de Daniel Vorcaro, pessoal. E aí que é, né, que a gente entra nessa primeira notícia aqui que eu quero te mostrar, coisa que você não vai ver em outros portais, justamente porque o pessoal passa a notícia de uma maneira mais rasa, né, e aqui a gente faz toda uma pesquisa justamente para resumir para você e colocar os pontos, né, de tudo que está acontecendo neste momento, as atualizações em relação à delação premiada do Banco Master, né? E aí, será que a gente vai ver algum nome da corte, né, aparecendo nessas provas ou não, né? Será que a gente vai ver algum nome do Planalto aparecendo nessa delação ou não? Justamente porque uma delação premiada, lembra, uma delação premiada, ela precisa ter as provas, não é só o Daniel Vorcaro falar, e precisa da assinatura do Ministério Público e da Polícia Federal, pessoal. Vamos entrar aqui nessa notícia da Veja, porque o maior mistério do caso Master que tira o sono dos ministros do STF, tá? Não sou eu que tô falando, ok? É a Veja. Escândalo eleva atenção na corte, coloca a PGR sob pressão e amplia a crise de credibilidade do judiciário, ok, pessoal? Vamos lá. Olha isso aqui. A possível delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro abriu uma nova frente de tensão no STF e colocou a corte diante de um dilema sensível. Olha só, como reagir caso surjam acusações diretas contra os próprios ministros do STF. Então, presta atenção, pessoal. O que está em jogo nessa delação? A expectativa gira em torno do conteúdo de Vorcaro pode apresentar à justiça, especialmente se houver menções de ministros do STF, né? E aí, o que vai acontecer, né? Esse é justamente o maior mistério, né? Então, assim, ao destacar o impacto depende diretamente da consistência das provas, né? Qual que é a dúvida central é se a delação trará elementos concretos ou apenas alegações que demandem investigação preliminar, pessoal. Só que aí, beleza, né? A dúvida é, será que ele vai trazer realmente os nomes e com provas ou ele só vai lá e fazer alegações, ok? Obviamente que os advogados eles sabem disso, o André Mendonça sabe disso, todo mundo sabe disso, ok? Que se o Daniel Vorcaro citar o nome das pessoas, ele vai ter que mostrar as provas. E, meu amigo, na minha opinião, prova é o que não falta. E vocês sabem disso, né? Prova é o que não falta. É tanta prova que a gente tá vendo todos esses vazamentos, meu amigo. Todos esses vazamentos que estão surgindo aí, que tá fazendo a gente borbulhar a nossa mente e a nossa ansiedade em relação de quem vai cair primeiro, pessoal. Só que aí, quem decide se os ministros serão investigados? Essa é a pergunta, né? Quem decide se o Alexandre de Moraes vai ser investigado? Quem decide se o Toffoli vai ser investigado? Olha só, o cenário institucional é complexo. Em tese, caberia ao presidente do STF, Edson Fachin, aquele cara que depois de uma reunião com o André Mendonça disse, doa a quem doer. Isso de fato, eu vou ser sincero com você, isso de fato me trouxe uma segurança em relação a essa questão do Edson Fachin. Então ele quer seguir, ele quer limpar a imagem do STF e ele quer, né, que quem participou, ok, deste escândalo sofra as consequências. Então aqui, Edson Fachin analisar eventual pedido da Procuradoria-Geral da República para abertura da investigação, né? Então assim, que o Edson Fachin pode sim aprovar essa investigação, isso é quase que 100% a certeza, porque o objetivo dele agora é limpar essa imagem, tá? Mas e a questão do pedido da PGR, tá? Para abertura dessa investigação. Quem que é a PGR, pessoal? A PGR é o Paulo Gonet, meu amigo, tá? E aí, né? Qual que é o risco de blindagem dentro do Supremo? É essa a pergunta que fica também, porque ali tá todo mundo comunado, né? Todo mundo é amigo, esse aqui é meu amigo, Paulo Gonet é meu amigo e tudo mais, não sei o quê. Pelo que a gente vê, né, tá todo mundo junto, né? Eu vou te mostrar uma notícia ainda aqui nesse vídeo aqui que você vai ficar de queixo caído também, quem mais tá junto com eles, né? E aí, o tema divide o tribunal. Parte dos ministros defende que investigações contra membros do STF poderiam fragilizar a instituição. E daí?
E daí que vai fragilizar a instituição? Se o cara fez parte de um escândalo, ele tem que ser julgado e sofrer as consequências. Aí a outra ala sustenta o oposto. Quem não investigar é o que compromete a credibilidade da corte, pessoal. E aí assim, ó, qual que é o papel da PGR? Eu quero chegar nesse ponto porque o Paulo Gonet é amigo do Alexandre de Moraes. E qual que é o papel da PGR nesse caso? Olha só, segundo o colunista, até o momento não houve movimentação concreta para apurar os fatos. A PGR aparentemente não quer procurar, né? Por que será que não quer procurar? Será que é porque é meu amigo? Ah, eu não vou julgar meu amigo. Pô, deixa meu amigo em paz, né? A avaliação é que relações institucionais próximas entre integrantes da PGR e ministro do STF podem influenciar o ritmo das decisões, pessoal. Pô, você tá entendendo? É aquilo que eu tô te falando. Aqui eles falam de uma maneira um pouco mais, né, menos agressiva, né? E aqui eu tô te falando, né, da suposição de que, pô, será que o Paulo Gonet é amigo do Alexandre de Moraes? Né? Então, assim, vamos lá, né? Pelo que a gente já tá vendo, muitas coisas, né, estão por trás dessa relação, né? Então, assim, como a crise afeta a imagem do judiciário? Isso a gente sabe, né, pessoal? Causa ali um desgaste, né? Você fala assim, pô, o último órgão, né, para julgar ali qualquer tipo de processo nesse país está literalmente afundado, né, em escândalo, né? Então, assim, a credibilidade vai a zero, pessoal. E aí, por que a delação virou um suspense nacional, né? Um suspense para você, um suspense para mim e um suspense, né, para um ministro que supostamente possa estar envolvido, ou ministros, né? Então, olha só, a figura de Vorcaro ganhou credibilidade no debate político e jurídico. Olha aqui, ó. O banqueiro, por sua vez, tem interesse direto na aceitação do acordo, já que isso pode reduzir sua pena e alterar a situação jurídica. Aqui é que eu quero chegar, né? Por que o Daniel Vorcaro tá pedindo em troca, né? Ele justamente quer ter, obviamente, não um valor para ele manter a vida dele, ok? Mas, obviamente, para ele poder viver, né? Porque depois disso a imagem da pessoa diminui muito, né? Pô, você acha que o Daniel Vorcaro vai conseguir ser consultor ou voltar a trabalhar em alguma coisa, né? O cara simplesmente tá totalmente desgastado, né? Moralmente, e a sua imagem tá lá, né, no chão. Então ele quer, assim, a segurança da família, né, que supostamente algumas pessoas podem estar envolvidas, inclusive o pai, e também ele quer ali a sua prisão domiciliar, né, porque por mais que a pena dele, que antes era pro resto da vida, diminua para 2 ou 3 anos, ele não quer cumprir 2 ou 3 anos numa prisão federal, né, obviamente que dormir numa cama de concreto, ele quer cumprir ali, né, com a sua tornozeleira eletrônica dentro de sua casa, pessoal. E aí, qual que é a outra parte, né? O que a União tá pedindo, né? O que o André Mendonça tá pedindo? Duas coisas: os valores dos cofres públicos que foram tirados, o que é a restituição desses valores, e os nomes da alta cúpula. Ele quer os nomes mais importantes, os nomes dos grandes chefões ali desse caso todo, desse escândalo todo, pessoal. Pessoal, e o que mais está acontecendo em relação a essas atualizações do caso Master? Fica aí que eu vou te contar e presta atenção no nome que apareceu, né? De acordo com o acesso que a revista Oeste teve, ok? De acordo, obviamente, com o respaldo da Lei de Acesso à Informação. Olha só o que aconteceu aqui, meu amigo. Banco Master contratou familiares de desembargador para tentar destravar mais de 1 bi em precatórios. Pessoal, presta atenção, o que é isso aqui? O precatório é uma ação judicial, né? Normalmente é uma ação judicial com valores altíssimos, milhões, bilhões aí, que ficam ali para o desembargador, né? Para o magistrado ali julgar, né, se aquilo lá vai ser aprovado ou não, né? E aí o detentor daquela ação judicial recebe aquele valor milionário. Só que existe um mercado por trás dessa questão dos precatórios, ok? Presta atenção, qual que é o mercado? O julgamento desses precatórios, normalmente, eles são muito morosos, porque são valores muito altos, né? Então, assim, esses valores saem da onde? Dos cofres públicos. Então, pensa, né? Um governo que a gente tem hoje, querendo reter esses valores, né? Não querendo pagar, né? Tirar ali milhões de reais dos cofres públicos. Obviamente que ele vai incentivar ainda mais esses julgamentos ficarem mais lentos, ok? E aí, o que o Banco Master fazia? Ele chegava na pessoa que tinha aquela ação judicial para receber 10 milhões, por exemplo, tá? Vamos supor aqui. Chegava pra pessoa e falava, ó, você não vai receber esses 10 milhões em vida, meu amigo. Você quer por 1 milhão? Eu te compro aqui 1 milhão. Beleza, comprou 1 milhão e a bucha fica com o Master, ok? Aí o Master agora que vai ficar com aquela ação judicial de 10 milhões e o cara... Tchau e bênção, né? Recebi aqui meu 1 milhão, tô felizão, acabou. Aí o que o Banco Master fazia? Ele fazia isso com várias pessoas que tinham ações precatórias, ok? De milhões de reais, aí o que ele fazia? Chegava nos magistrados, chegava, né, em quem tava julgando, falou, ó, me ajuda aqui a destravar essa ação judicial, porque agora ela é minha, né? Então eu tenho 10 milhões para receber aqui, 20 ali, 30 ali e tudo mais, assim, totalizava
aqui, de acordo com essa, ok, 1,6 bilhão em precatórios, ou seja, eram diversas ações judiciais. E aí, no caso, de acordo com essa notícia, ele contratava os familiares dos desembargadores e aí o desembargador chegava assim, tá bom, então eu vou julgar a seu favor, e aí o Banco Master retirava todo esse caixa, né, retirava esses bilhões dos cofres públicos, ok, para o seu caixa do banco, pessoal. Você tá entendendo a jogada? Aqui nesse caso aqui, de acordo com a AGU, né, acho que não foi para frente, mas isso foi um dos que não foram para frente, tá? Porque tiveram vários outros em relação ao julgamento, né, que foi julgado pelo STF, que foram para frente. E sim, pessoal, sim, esse prejuízo aqui que ele diz que nesse caso poderia ter causado ali até 14 bilhões de prejuízo aos cofres públicos, isso aqui foi um dos que não deu certo, mas tiveram vários outros que deram certos, ok? Então, olha só o nível, né, que chegava, né? O Banco Master, ele atuando, né, dentro ali dos órgãos públicos, fazendo negociações, comprando ações judiciais. Então, assim, era algo realmente, né, estratosférico, pessoal. Coisas de bilhões mesmo. E a gente entra aqui a gente entra nos nomes, pessoal. Quais são os nomes, os novos nomes que apareceram ali, né, nas informações em relação a esse escândalo do Banco Master? Andrei Rodrigues, pessoal. Vocês sabem quem que é o Andrei Rodrigues? Diretor-geral da PF. Sim, pessoal, diretor-geral da PF, meu amigo. Master pagou as contas do diretor-geral da PF em Londres. Vocês lembram daquele encontro em Londres que teve, né, para degustação de uísque com Alexandre de Moraes, Toffoli, entre outros, né, nomes ali da política brasileira, né? O Andrei Rodrigues, diretor da PF, também estava lá, meu amigo. Olha aqui, ó, Banco Master custeou a viagem do diretor-geral da Polícia Federal. Olha aqui, ó, uísque de 13 milhões. Na mesma viagem, Andrei Rodrigues também participou de uma degustação de uísque Macallan, pessoal. Então aqui, ó, a Revista Oeste está trazendo essa informação pra gente, de acordo aqui, ó, via lei de acesso à informação, ok, pessoal? Então mostra que a instituição financeira pagou uma hospedagem, comida e transporte, ok, pessoal? Olha aqui, ó, o valor da diária, R$6 mil. Então você tá entendendo, meu amigo? O que o Banco Master fazia? Ele juntava todo mundo, né? Trazia para perto, pagava tudo que ele podia pagar, né? Porque o Banco Master tinha ali dinheiro a rodo, ok? E ali trazia todas essas figuras, né, dos órgãos públicos, né, dos grandes órgãos, da cúpula dos órgãos públicos, do STF, da Procuradoria, da Polícia Federal. E por quê? Porque eles já sabiam que uma hora isso ia explodir, que uma hora isso ia se tornar escândalo, de que uma hora isso alguém iria descobrir, pessoal. Então, o que eles faziam? Eles juntaram todos os poderes públicos que eles puderam juntar, deixaram do lado dele, né, e falaram assim, aqui ninguém me pega, porque agora eu tenho todo mundo do meu lado, eu tô bancando, né, milhões aqui em relacionamento para todos esses meus amigos, né, dos órgãos públicos que vão me defender quando essa bomba estourar. Só que, meu amigo, não é isso que a gente tá vendo, né, e aí agora a delação de Vorcaro sobre o Banco Central envolverá novos nomes no escândalo Master, pessoal. O prazo estimado é de 45 dias, então eles estão correndo contra o tempo, pessoal, justamente porque o André Mendonça não quer deixar espaço para algo de errado acontecer, tá? E aí, meu amigo, os nomes não temos ainda, são os novos nomes, isso aqui é algo que está aparecendo aos poucos, ok? Essa questão aqui do Andrei Rodrigues, tá? Além de separar os crimes que tem de delatar envolvendo políticos, empresários e figuras do mercado financeiro em blocos específicos, Daniel Vorcaro isolou o que pretende contar sobre o Banco Central em um anexo exclusivo. Então pensa que segurança agora financeira a gente tem, meu amigo, se o Banco Central, né, lá do Galípolo tá envolvido até os dentes, né? Quem que vai sair desse nome? Então assim, a gente tem nomes para sair do Banco Central, nomes para sair do STF, né? Quem que a gente tem no STF, né, que já saíram em outras provas, não sou eu que estou falando, tá? Os nomes de Alexandre de Moraes, Toffoli e Dino apareceram em diversas notícias, inclusive notícias aqui da Revista Oeste. Então, assim, quem será que o Daniel Vorcaro vai começar? Será que o nome do Moraes está nessa delação premiada? O nome do Toffoli está nessa delação premiada? Será que acabou a amizade? Acabou o relacionamento? Então, assim, pessoal, é isso que a gente tem que esperar agora acontecer, justamente porque essa delação premiada vai ser ali a chave da liberdade para o Daniel Vorcaro, ok? E a chave do fim do mundo para todos os envolvidos da cúpula governamental que hoje governa este país, pessoal. Então, assim, eu quero agradecer para você que assistiu esse vídeo, eu quero que você comente aqui o que você acha, né? Se você acha que isso vai terminar em pizza, se você acha que a gente vai ter, né, de fato aqui os nomes, ok, pessoal? E aí eu faço uma pergunta para você. De acordo com as regras em relação
a assinatura e a aprovação da delação premiada, precisamos hoje da assinatura da PF e a assinatura do Ministério Público, ou seja, da Procuradoria-Geral da República, certo, pessoal? Em primeiro lugar, teremos a assinatura da PF, ok? Que quem assina é a Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, ou seja, o delegado responsável por aquele inquérito, tá? Então, assim, em relação ao André Rodrigues que está envolvido, né, que saiu agora essa notícia em relação a ele estar ali comunado, estava, né, comunado com o André Vorcara, participando ali daqueles, né, daquele processo de relacionamento que o Banco Master tinha muito próximo, né, das figuras públicas. Ele não é ele necessariamente que vai assinar, certo? Então, em relação a isso, a gente pode ficar tranquilo. Mas em relação à PGR, é o Paulo Gonet que vai assinar, né? Então, assim, a PF assina acordo, o Ministério Público dá o parecer, mas a palavra final é de um ministro do Supremo. E o ministro do Supremo hoje é o responsável por isso, né? Obviamente, é o André Mendonça, responsável pela relatoria, e também o Edson Fachin, presidente do STF. Então, a gente tem essas 4 assinaturas que a gente precisa, e dessas 4, meu amigo, os 25% que me deixou em dúvida é literalmente a assinatura do Paulo Gonet. Tá? Então, assim, a ideia agora é colocar o Paulo Gonet na parede, ok? Justamente para essa suposta, né? Será que tem, né? Essa amizade entre Paulo Gonet e Alexandre de Moraes não interferir, né? Nessa aprovação da delação premiada que está sendo, né? Tão custosa e trabalhosa para todos, né? Tanto para nós que queremos ver isso sair logo, como para eles também, né? Que estão ali tentando, né, lutar contra o tempo, esse prazo apertado que o André Mendonça deu, né, justamente para finalizar isso e justamente a gente ver algo acontecer e não terminar nada em pizza, pessoal. Eu quero te agradecer para você que assistiu até aqui, eu sou o Paulo Vitor, este é o canal OPVDice, eu vou pedir para você comentar, deixar o seu like, deixa o seu like pra gente compartilhar mais esse vídeo para mais pessoas assistirem, né, e verem o que de fato tá acontecendo em relação a esse escândalo Banco Master, né, e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, deixa o seu like, ok, para ajudar a gente a compartilhar mais, pessoal, e aí eu peço para você se inscrever, para você ficar sempre ligado nos próximos vídeos que eu vou postar aqui também em relação a isso, em relação ao que está acontecendo lá, né, no Irã, ok? Justamente com o Trump, agora tivemos uma pausa, mas vou gravar um vídeo sobre isso também, pessoal, e eu te agradeço do fundo do meu coração para você que assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até lá.